Olá, hoje a gente vai mergulhar num conceito bem central da teologia cristã, que está aqui nesse relatório, o ministério da reconciliação. Nossa ideia é entender melhor o que isso significa, focando bastante nos textos bíblicos que dão base para essa ideia toda. Para começar, né, reconciliar parece simples, tipo unir o que estava separado. Mas o material que a gente tem aqui indica que é algo bem mais profundo, né? Exato. É. A visão principal que o relatório traz é que a reconciliação, na verdade, não começa com a gente, com o esforço humano. A iniciativa é de Deus, sabe? Para restaurar relacionamentos que foram quebrados, seja o nós com Ele, ou entre nós, pessoas, e até de uma forma mais ampla, com a criação inteira. E o ponto-chave dessa ideia, que as fontes aqui citam bastante, está numa passagem bem específica da Bíblia. 2 Coríntios, é isso? Isso mesmo, 2 Coríntios, capítulo 5, ali pelos versículos 18 a 20, é fundamental. O texto lá diz assim, olha: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação, certo? O 18. Então, a origem é divina, fica claro. Exatamente. E continua, né? Dizendo que era Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Quer dizer, é um ato de pura graça. Não é por merecimento nosso. Entendi. Um presente, então, e como consequência disso... Como consequência, Deus pôs em nós, ou seja, nos crentes, né, a palavra da reconciliação. Está lá no versículo 19 também. Certo. Então essa palavra da reconciliação é, tipo, entregue pra gente. E aí vem aquela ideia de sermos embaixadores em nome de Cristo, que está no versículo 20. Mas me diz uma coisa, essa palavra embaixador não soa um pouco formal demais? Ou a fonte sugere uma ação mais, assim, pé no chão? É uma ótima pergunta. Porque embaixador, aqui nesse contexto, não é só um título, sabe? Implica uma missão bem ativa. É um chamado para a gente agir mesmo, em nome de Cristo. Levar essa mensagem específica que o texto diz: reconciliai-vos com Deus. Então, é um dom que Deus dá, mas que se transforma num mandato, numa tarefa bem humana e prática para nós. Entendi. É um chamado à ação, então. Isso. E as fontes ligam isso também à forma como a Bíblia entende o pecado, né? Não só como um erro isolado, mas como uma quebra, uma ruptura fundamental nos relacionamentos. E daí a necessidade do que o Novo Testamento chama de metanoia, aquela conversão profunda, uma mudança radical de mente, de direção de vida que Jesus tanto falou. Certo, a metanoia. E a própria vida de Jesus, e especialmente a cruz, são vistas como o grande ato de reconciliação de Deus, o ponto máximo disso tudo. E a gente tem exemplos bíblicos que mostram como isso funciona na prática, além da cruz, digo, nas relações humanas. Tem sim. Um exemplo muito forte que o material cita é a reconciliação do Jacó com Esaú, lá em Gênesis 33. Ah, a história dos irmãos, o reencontro deles depois de anos. Exatamente. E a análise que fazem é bem interessante. Sugere que aquele abraço emocionado, aquela paz entre eles, só foi possível depois que o Jacó teve aquele encontro transformador com Deus na noite anterior. Quer dizer que a transformação pessoal vinda de Deus meio que destravou a reconciliação entre eles. É uma leitura possível, né? Que ilustra como essa transformação espiritual, que vem da graça, pode ser um passo talvez até necessário para a reconciliação humana de verdade, especialmente quando os conflitos são muito antigos, muito profundos. Nossa, isso amplia muito a coisa toda. Se começa em Deus, transforma a pessoa, como no caso de Jacó, então essa reconciliação vai além do meu relacionamento com Deus. É isso? Ela transborda? Com certeza, as fontes são bem claras nisso. As implicações são enormes. Esse ministério é visto como chave para a unidade dos próprios cristãos, por exemplo. Lembra da oração de Jesus em João 17? Ele pede, a fim de que o mundo creia, a unidade seria um testemunho dessa reconciliação. Faz sentido. A unidade como fruto e sinal da reconciliação. E vai além. Está ligado diretamente com a busca por justiça social, por paz, por cura de divisões históricas. Fala-se até em purificação da memória, que é esse processo de lidar com o passado dolorido para ele não continuar atrapalhando o presente. Purificação da memória? Interessante isso. Sim,
A CNBB, por exemplo, conecta aquele mandato de perdoar que Jesus dá depois da ressurreição, lá em João 20, diretamente com a construção da paz. O perdão como um jeito de frear o ciclo do mal, da vingança. Conciliação é fundamentalmente uma iniciativa de Deus, como diz lá em 2 Coríntios 5. Essa iniciativa transforma quem crê, tornando essas pessoas embaixadores, com uma missão ativa. Isso. E essa missão não é só espiritual e individual. Ela tem a ver com a unidade da igreja, com justiça, com paz no mundo. É isso. Exatamente. É um quadro bem amplo. E isso, claro, nos deixa com uma questão para pensar, né? Se a reconciliação começa com Deus, mas exige a nossa participação ativa como esses embaixadores, como a gente equilibra isso? Quer dizer, como assumir a responsabilidade pessoal de buscar a paz, como Paulo fala em Romanos 12, né? Quanto depender de vós, tende paz com todos, mas ao mesmo tempo reconhecer que para essa busca ser real, profunda e eficaz, especialmente onde tem muita dor, muita divisão, talvez a gente precise daquela transformação que só a graça de Deus pode fazer. É uma boa pergunta para a gente continuar refletindo. Como equilibrar nossa ação com a necessidade da graça divina nesse processo todo? Fica a reflexão.